Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma edição de Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre aqui nas ondas do Go Live TV. Olha, hoje vamos falar sobre vários tópicos, como é normal. Política não podia deixar de ser, é o meu forte, para dizer a verdade, gosto imenso. Mas vamos falar de outros problemas também e de outras coisas que aconteceram aqui. Iremos ler também um comunicado do Consulado Português aqui em Toronto. A doutora Ana Luísa Riquito está a fazer um trabalho excelente a tentar dar mais puxança àquele consulado, mais diversidade, mais trabalhos feitos ali mais rápido. Parabéns, doutora Ana Luísa Riquito, que é a nossa Consul-Geral aqui em Toronto. Vamos falar também de uma festa que houve aqui chamada Salsa Festa. Houve um tiroteio. Veja lá, semana passada 2 pessoas morreram no meio de uma grande festa chamada Salsa, onde 2 pessoas morreram com um tiro e 5 foram feridas. Vamos falar um bocadinho sobre isto também. Vamos falar um bocadinho sobre a minha visita ao Carabram e dar a minha opinião. E também dar os parabéns, gostei imenso de falar com a Banda Lira de Brampton, que vão fazer este ano 50 anos. Eu vou falar um bocadinho sobre isto aqui tudo, porque é muito interessante. E depois também o nosso amigo, o Jaco Oliveira, que é o General Manager, ou seja, o gerente geral, o gerente principal do sindicato número 183 e do OPDC, que é o Ontario District Council. Ontario District Council. Em Oakville. Extraordinário este homem. Ele está a pedir mais imigrantes. Vamos falar sobre este pedido nesta parte que ele falou semana passada, no dia grande da família do local 183, em Toronto, no Downsview, onde realmente, meus amigos, o local 183 e o OPDC não esquecem os reformados. Não esquecem as pessoas que iniciaram aquele sindicato. Aqueles sindicatos, aquela grande organização que hoje é o brilho de todos os homens da construção. Por cima de 70 mil membros e têm sido extraordinários com a liderança de vários presidentes, mas este principalmente agora tem desenvolvido muito mais o sindicato 183, não haja dúvida. O nosso amigo Jaco Oliveira tem um executivo extraordinário, todo ele do executivo, seja do local 183 como do OPDC também. Vamos falar um bocadinho o que é que ele realmente queria dizer com isto e depois vamos falar sobre a política canadiana, onde o nosso primeiro-ministro McCartney fez a aquisição de 12 submarinos. Não sei para quê, mas vamos falar e desenvolver um bocadinho. E devemos depois falar um bocadinho sobre os trabalhos que foram, portanto, tiveram o mercado, ganharam 18 mil trabalhos. Vamos falar um bocadinho disto, que isto é tudo uma má interpretação por um lado, porque realmente isto é triste o que está a acontecer aqui no Canadá. Um país está a chegar ao nível do terceiro mundo. Meus amigos, vamos desenvolver estes temas e mais um pouco. De maneira que vamos a um pequeno comercial e voltamos já. Façam o sharing desta programação, está bem? Até já. This public service announcement is brought to you by Maya and Associates and
Liuna Local 183. Feel the power. Come on, buddy. Oh my gosh, are you guys okay? Yeah? Hang on. Give me 1 second. I'll be right back. Excuse me. Excuse me, look. What happened to my car? God, look at the damage. Kidding me? I have kids in the car. Will you take video this? Video this. Hey! Oh my God, my son! Shut up! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Call the police! Call the police! Oh my God, my son! Oh my God! Pois, bem-vindos novamente, meus amigos. A semana passada falei sobre o presidente da Câmara da Covilhã, aí eu dou o nome de Vítor, mas não, é o senhor Hélio Fazendeiro, que realmente tem que ter uma determinada consideração para com a vila de Unhais da Serra, porque afinal de contas é uma vila com bastante pessoas e é uma vila que paga bastantes taxas também. Há uma vila que não se pode esquecer que, afinal de contas, tem muitos trabalhadores e é portanto, uma vila dedicada ao turismo, se o turismo for bem explorado. Como é que este turismo ainda pode ser mais bem explorado? Vamos iniciar esta parte que eu não podia deixar de falar nisto, porque o António Santos Duarte, o meu primote, o António Santos Duarte tem batido nesta tecla várias vezes e eu aqui do lado de cá do oceano vou bater também nesta tecla. Brevemente iremos enviar um convite para o presidente Hélio Fazendeiro, presidente da Câmara da Covilhã, para entrar na nossa programação, daqui, portanto, a uns tempos, e falar sobre exatamente as necessidades de acabar a estrada aproximadamente 2 km de um sítio mais alto do continente, que é da Serra da Estrela. Do Unhais da Serra até a Serra da Estrela, aonde acaba na nave Santo António, lindíssimo, e falta 2 km para acabar. Um amigo meu, João Pimentel, está a escrever um artigo para que realmente nós possamos fazer e convencer o Presidente da Câmara que o dinheiro que vai gastar ali vai recuperar aquele dinheiro tudo em taxas e sobre o turismo. Meus amigos, aqui está a minha mensagem. Hélio Fazendeiro, por favor, prestem atenção. E também hoje, ao final da programação, iremos entrar em contacto com a Vila Silene, com o pai ou com a Ana também. O que é a Vila Silene? A Vila Silene é um turismo rural na grande cidade do Tortozendo. Onde fica o Tortozendo? Tortozendo fica ao pé da Covilhã e é distrito de Castelo Branco, fica ao pé do Fundão também. A Vila Silene está situada ao pé do seminário antigo. Toda a gente sabe onde era o seminário antigo, pois essa vila fica lá. Eu mais a minha esposa e as minhas 3 netitas adoramos o ambiente, as piscinas, os animais. E está-se ali no meio de uma zona rural e ao mesmo tempo de uma cidade que nem se apercebe, uma pessoa nem se apercebe que está dentro de uma cidade. De maneira que brevemente iremos falar com eles, de maneira aguentem um bocadinho e vamos agora desenvolver outros temas também. Aqui no Canadá, ontem e hoje, foi das partes mais poluidoras do mundo, devido aos fogos que há lá para cima, a 1000 quilómetros de distância, portanto aqui de Toronto, mas como podem ver, os céus estão um bocadinho foggy, estão um bocadinho com fumo, portanto, à volta, e este fumo está a ser exportado também para os Estados Unidos da América e até a Nova Iorque, e está-se a prever que também chegue parte deste fumo, devido aos fogos que há ao norte do Ontário, realmente cheguem lá, e vamos a ver se não haverá problemas, portanto, para os desportistas. É pena que realmente estes fogos, está numa situação, meus amigos, aqui no Canadá, aqui no Ontário, na província de Ontário,
estão a tentar desenvolver a indústria dos minerais raros. E é chamada aqui uma zona que é à volta de 500 km daqui de onde eu vivo, e a 1000 km também, é chamada Ring of Fire, portanto, o Anel Dourado, que é realmente o Anel Dourado de Fogo, que é onde existem a grande quantidade dos minerais raros aqui neste país. Seja minerais raros, seja ouro e outros, e silver, prata, e outros também, outros minerais muito importantes necessários para a construção de baterias e para o desenvolvimento no ramo automobilístico e não só, também para computadores e tudo. Nós sabemos o resto da tecnologia que leva àqueles materiais raros. De maneira que essa parte aí já foram evacuadas várias vilas ou várias aldeias dos indígenas para que realmente os fogos não os afetem. Já houve uma aldeia ou duas já, portanto, foi incendiada, não, foi, portanto, derramada todo pelo fogo. E é pena, é pena. Porque agora não se sabe se aquilo foi fogo natural, seja do relâmpago, temos tido relâmpago, temos tido o tempo quente na última semana e meia, duas. E aqui no Canadá, quando o calor vem, passamos do inverno para o verão imediatamente. De maneira que aquela parte estava tudo, mas secou e seca muito rápido e dá origem, portanto, que haja algum relâmpago, alguma coisa que realmente possa afetar e criar fogos. É muito fácil que isso aconteça, ninguém diz que não, mas também, devido ao desenvolvimento industrial que está ali a gerar naquela zona, não se sabe se foi do comboio, faísca do comboio. Não se sabe se foi fogo posto. Só há aqui uma série de situações e de alegações que realmente aqui a uns tempos iremos saber o que é que se passou e porque é que foram, portanto, o que é que deu início àqueles fogos. Estávamos a falar há pouco no tiroteio, na festa, um festival grande que houve em Toronto, na Sainte Claire, que é normalmente onde a festa portuguesa também acontece, a festa da ACAP, o Dia de Portugal, as celebrações do Dia de Portugal, é também na mesma rua, na Sainte Claire. Nunca lá houve nada. Houve o Salsa, já várias festas lá fizeram também nunca houve nada, mas agora os gangsters andam tão armados, andam, portanto, constantemente a tentar fazer mal, a tentarem matar-se uns aos outros. E por vezes causam prejuízo, a ponto de estão a pensar os organizadores a não fazerem mais este grande festival chamado a Salsa. Festival de alegria, as pessoas vão, dançam, aprendem a dançar, tudo o que é com a cultura de salsa eu acho extraordinário. Há lá uma festa latina, assim se possa dizer, e que realmente agora não se sabe se vai continuar ou não. E é pena. É pena que isto aconteça, porque nesta cidade os tiroteios estão a ser diariamente. Às vezes comparam aqui Toronto com cidades por exemplo, do Chicago, como a cidade do Chicago, onde há muitos crimes também. Olha que nos está a ficar muito atrás já. Isto, meus amigos, é tudo afetado nos últimos 10 anos. Porquê? Vamos ver aqui a ideologia liberalismo, a ideologia woke, que é a parte fundamental do liberalismo, destruiu o Canadá. O ex-primeiro-ministro, até me arrepio quando digo o nome dele, Trudeau. Aquele homem destruiu a parte jurídica do Canadá quando apontou 800 juízes em 10 anos, 800 juízes pelo Canadá inteiro, com ideologia woke. Fazem um crime, vão para a cadeia, outro dia estão cá fora em liberdade. Isto é a ideologia woke, meus amigos. O crime é protegido e a pessoa que foi, portanto, foi originada, a pessoa que lhe foi cometido o crime, não quer saber deles, praticamente. Isto está errado, meus amigos. E esta ideologia tem que acabar o mais rápido possível. Esta ideologia liberal, estes liberais aqui no Canadá, têm que acabar o mais rápido possível, porque não há transparência nas ações deles, meus amigos. 800 juízes, durante 10 anos apontados para aquele Fosquinhas. Ele é chamado o cara negra porque gostava de se pintar de negro.
chama muitas vezes o cara negra, nem chamam de Justin Trudeau. Ao homem que deixou muito mal o Canadá, meus amigos. Ao homem que chamou aos canadianos vários nomes. Isto não se faz. Chama os colonizadores. O pai dele também foi colonizador. A família dele também, ninguém foi. Eles não são de indígenas, mas esquecem-se do passado. Quer dizer, ofendem os canadianos. E a mídia está toda calada. Os mídias em grande está toda calada. Não podem ir contra o Justin Trudeau, porque não podem ir contra o Partido Liberal, porque o Partido Liberal está a gastar 600 milhões de dólares, portanto, nos mídias principais aqui no Canadá, incluindo a CBC, que é a pior. Um irmão meu chama a sanita de uma retrete. Portanto, chama-os a tampa de uma retrete, é o que aquilo é. O que quer dizer é o seguinte, coisas que deviam realmente... E tem lá pessoas inteligentes. Não digo que não tenho. Tem lá pessoas politicamente inteligentes, mas infelizmente estão lideradas para a ideologia woke, que é o que está a danificar a política aqui no Canadá. Agora, vamos continuar. Eu gostaria de ler aqui um comunicado portanto, do Consulado Português, que diz assim: o Consulado Português dedicará 2 quartas-feiras, dia 22 e 29 de julho de 2026, exclusivamente ao apoio na realização de prova de vida, de forma a proporcionar um acampamento mais dedicado aos pensionistas que necessitem de assistência. Não é necessário agendamento. Eu vou ler em inglês e depois ler novamente em português, que está uma notícia muito interessante. Although these services continue to be available Monday to Friday from 8 a.m. to 2 p.m., the consulate will dedicate 2 days, two Wednesdays, July 22nd and July 29, 2026, exclusively to assisting pensioners with the completion of their proof of life, providing more dedicated support to those who may require assistance. No appointment is required. Portanto, meus amigos, aqui o consulado, parabéns à doutora Ana Rita, que está, portanto, a trabalhar nisto. Estas quartas-feiras que vêm, a 22 e 29, você pode ir ao consulado a tratar, porque tem que dar a prova de vida, isto é principalmente para os reformados, prova de vida que você ainda está vivo e que você ainda pertence, portanto, aos cadernos de Portugal. Está bem? Não é preciso agendamento, podem ir lá. Lembrem-se, no dia 22 de julho e dia 29 de julho. É às quartas-feiras deste mês. Portanto, é para a semana que vem, depois para a outra. Às quartas-feiras, vocês aproveitem, vão portanto, ao consulado, porque realmente vão ali ter a assistência imediatamente para este caso aqui, que nós temos que dar a certeza absoluta ao governo português que ainda existimos. Uma outra parte também que gostava de mencionar é a Semana Cultural da Casa das Beiras, de 19 a 26 de setembro, na 115 Ronald Avenue, em Toronto. Pois a Casa das Beiras vai ter a Semana Cultural de 19 a 26 de setembro. Vão ter vários convidados de Portugal, muitos artistas, vão ter artigos em exposição, tudo o que é dedicado à beira, seja beira alta, beira baixa e beira interior. De maneira que eu sou da beira baixa e para o ano quero ver se eles convidam o Presidente da Câmara, o Hélio Fazendeiro da Covilhã, da Beira Baixa, para vir cá e também para fazer parte, para ver, portanto, os beirões que estão aqui nesta zona, na zona de Toronto e no GTA, que é na grande área de Toronto. Portanto, estes são 2 pontos principais que eu queria referir também. A semana passada, sexta, sábado e domingo, no Centro Cultural Vasco da Gama desta linda cidade de Brampton, fizeram parte do Carabram. O que é o Carabram? É um festival multicultural no qual vários países ou várias diversificações de países aqui neste país prestaram ou fizeram e organizaram o seu pavilhão. Abrem as portas, portanto, mostrando a sua cultura,
seja em dança, seja em gastronomia, seja em vinhos, seja tudo o que diz a um país, portanto, mostram de tudo e história também em relação ao país deles. Eu, por acaso, fui presidente durante 20 e poucos anos, presidente fui presidente, fui organizador, portanto, do pavilhão português durante vários anos, incluindo quando era chamado Portuguese Heritage Committee. Eu é que fazia também o pavilhão, depois do nosso amigo Hermídio Alves. Fui eu que continuei a fazer aquelas grandes festas, onde nós era um orgulho. Ali 3 dias intensos, seja em música, seja em informação. E nós tivemos muita gente ali que iam para lá, sentavam-se à sexta-feira, estavam ali 2, 3, 4 horas a ouvir os ranchos, a ouvir fado, a ouvir música ligeira, a ouvir tudo um bocadinho da história de Portugal, da gastronomia, e gastavam ali montantes de dinheiro extraordinário. E muitos deles disseram: Manuel, para o ano vou a Portugal, depois venho aqui dizer-te que se gostei ou não. E realmente iam a Portugal. Lembro de vários casais alemães que por acaso conheceram-me aqui no Caraçaga, vieram a falar comigo se eu fazia parte daquele pavilhão. Eu disse que não, mas que disseram que gostavam imenso quando eu era o presidente aqui do Carabram. E eu agora também gostei imenso deste pavilhão português organizado pela direção do Clube Vasco da Gama Cultural Center. Se é que eu gosto. Entrei, muito bem recebido. Depois iremos mostrar várias fotografias ao longo, porque realmente tinha lá o robusto Luís Vaz de Camões. Depois tem muitos arrendados de todos os lados, da Madeira, dos Açores, do continente também. Tem materiais artesanais de todo o lado também, seja continente, Açores ou Madeira. E música, então, extraordinário. Uma gastronomia com pratos típicos portugueses. Assim é que é bom. Tal como o Catitas Queiro também fazia, aqueles pratos típicos portugueses. E eu estou-me a lembrar um deles, que era o Descubra Portugal, onde custava para cima de $70, mas valia todos os cêntimos, porque era uma comida boa também. E agora esta senhora que fez o jantar também fez um trabalho excelente e, portanto, as pessoas estão contentes, as pessoas estão de parabéns, os voluntários, o presidente, o Mike e toda a direção, estão eles todos de parabéns pelo trabalho que fizeram aqui na nossa programação. Amanhã irei enviar para todos vocês, onde irão pôr todas as fotografias também lá, porque afinal de contas é importante e é interessante dar a conhecer o que nós aqui fazemos para dar a conhecer Portugal, para que Portugal seja ainda mais visitado através de pessoas que visitam o nosso pavilhão Portugal. Também, uma parte que eu gostei imenso, meus amigos, e vou aqui contar uma parte que eu adoro, foi saber que a Banda Lira de Brampton fica, portanto, no mesmo concepto imobiliário daqui do nosso Centro Cultural Vasco da Gama em Brampton. Fica no mesmo edifício e realmente fiquei contente em saber que estão a fazer 50 anos de existência. Banda Lira de Brampton, quero-vos dar os parabéns. Eles vão ter uma grande festa que eu depois irei convidar portanto, um dos organizadores a vir aqui à nossa programação para falar nesta grande festa dos 50 anos da Banda Lira de Brampton. A Banda Lira de Brampton, meus amigos, acreditem ou não, tem lá jovens, assim, a tocarem, a aprenderem música. Portanto, a fazerem parte desta grande diversidade. A Banda Lira, à volta de 47, 48 anos, quando eu fazia parte da direção do Vasco da Gama, quando era o presidente, visitei, e quando fazíamos também o Dia de Portugal ali na Câmara, o içar da bandeira do Dia de Portugal, onde tínhamos para cima 2.000 pessoas, onde tínhamos ranchos, onde tínhamos a Sara Pacheco, onde tínhamos a Tony Câmara, onde tivemos a Jéssica Amar, uma rapariga linda, todas elas, todas lindas cantoras, com bastante fama agora. Já que era aos ser pequenitas quando começaram a cantar para nós.
para a nossa comunidade, a fazer eventos para nós. De maneira que sempre tive uma grande paixão para com elas e para com eles também, porque a nossa música é extraordinária. Depois temos vários fadistas aqui na nossa comunidade, o Tony Câmara. Temos outros vários que às vezes a gente até peca estar a mencionar, porque temos aqui fadistas extraordinários. Além de um grande homem, o nosso amigo poeta ilustre Euclides Cavaco, que escreve poemas para ele, já também quero dar os parabéns a Euclides Cavaco e também pelo reconhecimento que agora teve em Portugal por um grande poeta. Eu chamo o ilustre Euclides Cavaco, o melhor poeta de Portugal, o melhor poeta português fora de Portugal, melhor dizendo. De maneira que, parabéns. E portanto, isto tudo, uma das vezes que estava a dizer que fui visitar a Banda Lira, à volta de 47, 48 anos, e estava nos ensaios. E antes de entrar, fico um bocadinho cá fora a ouvir. Meus amigos, lembra-me da banda de Unhais da Serra. Lembro quando membros da minha família Alexandre, tocavam lá. E mesmo aquele barulho do ensaiar, o mestre a bater com a varinha, não é assim que se toca, é assim. Aquilo fez-me lembrar tudo, voltou-me, portanto, trouxe-me atrás quando eu tinha 8, 9, 10 anitos, 6 anitos, 7. Quando na Rua da Levada eles ensaiavam ali, naquela casa grande, era uma alegria ouvi-los. E então, à volta de 48 anos, quando ouvi a Banda Lira, vieram umas lágrimas aos olhos, pois, meus amigos, lembrou-me, levou-me atrás aos anos da criança. São momentos que a gente não pode esquecer, porque afinal de contas, isto são bandas de alta classe, que vão a muitos lados, fizeram muito os içares da bandeira para mim também, quando eu organizava o içar da bandeira do Dito de Portugal, com muita rapidez, chegavam ali, tocavam o hino, estavam uns minutos, depois iam para outro lugar, porque eles estão constantemente a ser convidados por outros lados daqui do Canadá. De maneira que, parabéns à Banda Lira, depois iremos ter aqui um dos dirigentes para falarmos sobre o jantar e para falarmos sobre esse grande evento que vai acontecer em outubro. Se calhar já não vai dar muito tempo, mas só mais 2 minutos que eu queria desenvolver aqui uma parte importante, que é o seguinte. Jaco Oliveira, semana passada, na semana Dia da Família, da Local 183, que é, portanto, o sindicato tem para cima de 70 mil trabalhadores da construção, seja carpinteiros, seja bricklayers, tijoleiros, seja, sei lá, de tanta coisa que eles têm ali já membros. Ele disse que precisavam mais imigrantes. Nós sabemos, vamos aqui uma controvérsia agora, nós sabemos que o mês passado o Canadá ganhou 18 mil trabalhos, mas foi 17.500 em part-time e 80% foi na província de Alberta. O resto destes trabalhos todos part-time foram por vários lados, foi devido a estes trabalhos temporários por causa da bola. De maneira que a economia aqui ainda está muito mal, mas perdeu-se na construção 12.500 trabalhos. Meus amigos, isto é realidade, na construção. E mais outros setores, no setor da fabricação, 76 mil. No setor do comércio, mais 12 mil. Perdeu-se muitos trabalhos. Mas, misturando isto tudo, veio com um saldo positivo de 18 mil, mas é part-time, não é full-time. Por isso é que estes números vão, portanto, a contradizer um tanto a quanto. Por outra palavra, por outro meio, eu acho que o Jaco Oliveira está a ver, portanto, está a ver no futuro que vai ter que substituir. Aqui está, portanto, a inteligência de um homem e a mentalidade de um bom pensador e de um bom dirigente, que é a pensar no futuro. Ele sabe que no futuro muita gente se vai reformar e ele tem que substituir esses reformados. Ele tem que ensinar às pessoas que vêm para cá com a ideia de ir a trabalhar na construção, ensiná-los, portanto, tem escolas de preparação, ensiná-los para que eles realmente possam formar ali bons profissionais que queiram trabalhar e ficar neste país. Porque
A imigração, precisamos da imigração, sem dúvida alguma, mas, meus amigos, precisamos da imigração certa. Porque se vamos para aqui trazer a imigração que não necessitamos, vem só a chupar do governo. É o que está a acontecer com os asylum seekers, é o que está a acontecer com refugees, com os refugiados. É só sacar do governo. O André Ventura tem razão. Esses refugiados têm que sair do sistema social do que é do governo. Seja em Portugal, ou seja aqui, ou em qualquer lado do mundo. Meus amigos, vão trabalhar como trabalham os outros. Trabalhem, produzem para a nação. É isso que é importante. E então, ainda continuando com a ideologia do nosso amigo Jaco Oliveira, onde realmente precisam de pessoas certas para o ramo certo. Não venham a trazer outra qualidade de pessoas para cá se não tiverem experiência na construção. Esta é a coisa mais lógica que há. Olha, vou-lhe dizer o seguinte. Nós às vezes falhamos em não mencionar os números que, portanto, fizeram parte, vieram o ano passado, 21 até 25, aqui para o Canadá. Imaginem só, meus amigos, de janeiro de 2021 até setembro de 2025, vieram para o Canadá 596.480 indianos. Você não vê indianos a trabalhar na construção, meus amigos. É uma pequenina percentagem, se calhar 0,1% a trabalhar na construção. Isto são realidades. Depois, só de 596, quase 600 mil, vieram da China 141.355, meus amigos. Isto são números que às vezes arrepiam. A China, o que é que a China traz? A China, que quer exportar para o Canadá, vai trazer, sabe o que é? Espiões. Vai trazer mais polícia militar para fazerem blocos aqui além e para terem a certeza que calam aqueles chineses que são mais ativistas. Não concordam com o sistema da China comunista. Não concordam com o sistema socialista. Um comunista é um socialista. Isto é a opinião de Manuel Alexandre. E depois das Filipinas vieram quase 120 mil pessoas, da Nigéria 88,5, da Afeganistão 70.425. E aqui tenho um grande problema porque pessoas vindas do Afeganistão são pessoas que são antissemitistas. Muitos deles são antissemitistas. Seja do Iraque, seja do Afeganistão e aquela área toda, nenhum devia vir para cá até serem vetados, meus amigos. Se não forem vetados é um grande problema e é o que está a causar grandes problemas politicamente aqui no Canadá e através do antissemitismo está numa desgraça aqui no Canadá. E depois temos o Cameroon, 58 mil, da França vieram 56 mil, do Paquistão 50 mil, do Irão 49.865. Do Irão, ainda há pouco acabei de dizer, do Irão e do Afeganistão são países, portanto, todos eles muçulmanos e extremistas. Isto é um grande problema para a nossa nação, quando vêm para cá. Que eles não estão habituados a respeitar as mulheres, não estão habituados a obedecer às leis, não estão habituados, a muitos deles, outros não. Outros integram-se na sociedade, trabalham e ninguém sabe de onde vêm. Assim é que a gente faz como os portugueses também fazem, meus amigos. É assim é que a gente se entrega como em canadianos. E é assim é que a gente se integra na comunidade. E depois do Brasil vieram 36 mil e do Marrocos 10.350. E Algés 9.955. De maneira que, meus amigos, são números dados onde realmente não há diversificação na imigração que entra para o Canadá. E não estamos a falar nos estudantes internacionais. Não estamos a falar ainda nisso. Que uma destas edições vou falar exatamente nisso. Meus amigos, a gente vai ter que entrar em contato com Portugal. Vamos a um pequeno comercial e voltamos já. E aí vamos entrar em contato com Portugal. Até já.
183, Feel the Power! Liuna Retirees Day 2026. Estamos aqui, olha, 9h10 da manhã e você vê como é que já tá. O povo já tá chegando, os aposentados já estão chegando. Olha lá como é que tá ali o pessoal, os carros também que vão ser sorteados no Family Day. Amanhã, sábado e domingo, tem Family Day, onde mais de 50 mil pessoas passam por aqui nesse evento maravilhoso da Liuna. Local 183, Feel the Power! That is a good thing. The pension and the advantage, because with the Canadian pension only, we cannot go ahead. No, yes, it's true. It's true. You know, Yeah. So today is your day. we established that, if I recall right, in 1974, when we argue and we fight. At the beginning, the people didn't accept the fact of paying for the pension. Right. But now they thanks everyone who promote that. Pension plan. Number one. Number one, right? Benefits, number one. Wow, wow. There's congratulations. nothing but local the best. Wow, so since 1957, I joined the union in 1969. 1969, you joined the union. Wow, congratulations. God bless you. And I retired in 1996. Jack Oliveira is one of the best I ever seen. I've been there, like I said, 57 years. I've never seen anything like Jack and the city. Everything he does, I love it. Everything is blessed. I love what he do. He love people and he respect people, so we respect him too. God bless. Bless Jack Oliver, Nelson. Best job ever. God bless. Thank you for everything. Jogaram um grande na vida dos nossos associados. Não é como é agora, elas esperavam por eles. Eu sou filho de pensionista, infelizmente não está aqui, mas compreendia onde é que às vezes esperava-se até às 9, 10 da noite para o pai chegar a casa e as esposas tinham que fazer isso. E acho que temos que reconhecer não só os nossos pensionistas, as esposas deles aqui hoje e aqueles que não estão aqui e aquelas esposas também que não estão aqui. Acho que isto também manda uma mensagem grande ao movimento sindical que quando a gente toma conta dos nossos sócios, não é só quando a gente organiza para eles começarem a trabalhar nas companhias, mas sim até o dia que eles vão para outro mundo. E acho que a 183 que faz isso vai continuar a fazer, nunca vai ser o suficiente o que a gente faz e espero que quem vier depois da gente continue a fazer isso, que é muito importante. De qualquer maneira, em nome do meu executivo, dos meus assistentes, dos meus representantes, do meu staff, quero desejar um feliz dia do pensionado a todos os pensionados da Local 183 e um grandíssimo obrigado por tudo e por todos os sacrifícios que eles fizeram para isso. Jack makes sure that we also build opportunity where a city, where people who build it also share its successes. That is important. The generation of workers here today, we all know that. We feel it, we understand it. We see the generations to come. Supported on the job at home and of course through retirement. The golden years, we call it. And Jack, thank you for your decades of leadership, your unwavering commitment to workers, and your dedication in building a city that's more affordable, more caring, with big hearts, and a safe city. The Orange City, it looks like that it would be in Liuna logo. And as the Mayor of Toronto, I have a privilege to grant the highest honor of the City of Toronto. We call it the key to the City of Toronto. So it is my great honor to present you with the key to the City of Toronto, Jack Oliveira.
in recognition of your extraordinary leadership and lasting contribution to our city. You make Toronto so very proud. Thank you so much. Woo! Today is a special day because these are our pensioners. Very important for me because my father, of course, was a Canadian director for many years and knew a lot of the old timers that are here. And I have to tell you, these are the guys that built the union. These are the guys that suffered through times that were very, very hard, very tough times. 30, 40 years ago, we had to fight for a break. We had to fight for a glass of water on the job site. All the things that we take for granted today, they were the ones fighting for it. And so I'm here to honor them today. I'm here to honor them and say thank you for the great work that they've done in order to build our organization, because we would not be here today if it wasn't for the sacrifices and the hard work that our pensioners did to build this great union. Also, I want to say is congratulations to Jack and his team. Jack Oliveira and his team have done a fantastic job of ensuring that we keep this going, that we honor our members, that we honor our pensioners, and honor our existing members that work really hard day in, day out in the field. And that'll be tomorrow and Sunday when we come here to honor them as well. So great to be with everybody here today, and I'm honored to be here and invited to this great event. O que significa para você vir de Portugal e ver que um dos organizadores, um dos grandes líderes que nós temos aqui, é que organiza a maior festa dentro de Ontário? É um orgulho para nós. É uma alegria estar aqui com vocês todos, com os luso-descendentes, com toda a comunidade. E é sempre gratificante ver que os nossos conterrâneos, os nossos portugueses cá fora conseguem mostrar, dinamizar e fazer e vencer e ser reconhecidos por isso com mérito através de medalhas, como teve, por exemplo, o Joel, no caso da medalha de ouro. Portanto, é uma grande alegria, é uma grande satisfação para todos. É muito orgulho, é um orgulho para nós. Parabéns, obrigado. Most importantly, I want to touch on two benefit improvements that the local is making today on our behalf. The first one Jack touched on, and that is lowering the contribution rate to $35 a month. Keep in mind that when Jack took over this local, the rate that we were paying for benefits was around $130 per month. So we've lowered it by over $100 and for the best benefit package that you can get in North America. My second point is, and one that I think probably is not appreciated as much, is that if you look at your benefit description, where it says Ayuna Health and Medical Rehabilitation Facility, this is going to become the most important benefit of our lives. As our doctors keep retiring and we have a shortage of doctors and nurses, the local is setting up a clinic to provide those benefits on our behalf that the government isn't doing. So again, thank you very much, Jack, especially for that benefit. So enjoy the rest of the day. Have fun. Ok, meus amigos, então, olha, já agora que estamos a falar também no Jack Oliveira, que é o gerente principal da local 183, do sindicato número 183 aqui no Ontário, e portanto, pertence à Laiuna, tem feito um trabalho extraordinário. Também fiquei muito contente em saber, e quero dar os parabéns ao Jack Oliveira, por ter recebido as chaves da cidade de Toronto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, finalmente, há alguém envolvido na política que está a dar ouvidos, que está a saber as pessoas que fazem, as pessoas que têm feito na comunidade e continuam a fazer sem interesse próprio para as comunidades. Sem interesse próprio para si. Sem interesse nenhum, mas sim para os seus membros,
70 mil membros que eles têm. E são pessoas que realmente a gente tem que ter muita consideração, tem que tirar o chapéu, como se diz, a ponta do chapéu, e tirar o chapéu fora totalmente, porque realmente é extraordinário o trabalho que o Jack Oliveira está a fazer. Portanto, pertence à La Unity, ao Joseph Mancinelli, mas neste caso aqui, meus amigos, parabéns, Jack Oliveira. God bless you because of the work that you're doing. My friend, you are an excellent person, honest person. You and your executive deserve it all. Jack Oliveira, parabéns pelo grande trabalho que tens feito e parabéns pela chave da cidade. Finalmente já foi dada. Que às vezes dão estas chaves da cidade a pessoas que ninguém conhece, que nada fazem para a cidade. Mas não, este homem tem feito muito. Muitíssimo mesmo. E finalmente foi reconhecido. De maneira que isto é uma daquelas pessoas que a gente às vezes pensa, quando vêm estes liberais a apontar pessoas para senadores, apontar pessoas que só porque deram 10 mil dólares ou 15 mil dólares apontam-nos como senadores, ou 70 mil dólares apontam-nos como senadores. Este é o pior que pode haver numa ideologia liberal. Uma pessoa deve ser eleita, sim, pelos actos que fez na sua vida, pelo bem que fez nas comunidades e pelo bem que continua a fazer sem interesse próprio, meus amigos, ou que há poucas pessoas a fazerem isso. O Jack Oliveira é um deles. O Executivo Local 183 devem-se realmente sentir muito orgulhosos por esta doação, ou por este reconhecimento, melhor dizendo, da chave da cidade de Toronto. Parabéns, Jack. E também é o gerente principal do OPDC, que é a Ontario Provincial District Council. Parabéns pelo vosso trabalho e que Deus vos proteja a todos e abençoe a todos vocês. Ora bem, vamos falar agora aqui um bocadinho, já que não é possível a ligação à Vila Silene, e depois, quando for a Portugal, farei lá, portanto, a entrevista com eles. Eu dia 4, 5 e 6 vou lá estar em Portugal, na Vila Silene. Vou lá chegar dia 4, fico lá dia 5 e depois dia 6 venho-me embora. De maneira que vou fazer uma entrevista com eles, fazer umas pequenas filmagens também lá, para dar a conhecer a vocês a categoria de turismo rural ali dentro daquela cidade do Tortezende. Meus amigos, pois prometo-vos que vou fazer lá uma entrevista e trazemos aqui depois à nossa programação para vocês verem. Primeiro-Ministro do Canadá, mais uma asneira que fez, é que por acaso acontece que poucos dias passam que ele não faça asneiras. Sem consultar, reparem o seguinte, sem consultar o Parlamento, sem consultar os líderes da oposição, sem consultar qualquer partido da oposição, porque afinal de contas, um dos partidos da oposição, o Partido Conservador, teve mais votos que ele. Mas só por causa como o sistema está feito, teve mais membros do Parlamento do que o Partido Conservador. Mas em termos de votantes, tiveram para cima mais 250 mil votos que os liberais. Isto é muita coisa. E sem consultar nenhuma destas oposições, meus amigos, olha o que aconteceu. Foi a Alemanha a fazer-se grande, à custa de nós, encomendou 12 submarinos. Nenhum daqueles submarinos vai ter partes feitas no Canadá. Então este homem não era para pensar imediatamente, dizer assim, não, eu tenho que ver o que é que o meu país, Canadá, pode arranjar daqui algum trabalho também, para fazer parte e também para receber algum dinheiro. Mas não. Se calhar o Brookfield pertence, se calhar o Brookfield vai receber, mas o resto não se importa dos canadianos. Foi uma companhia alemã que ficou com o contrato, ou que vai ficar com o contrato de 12 submarinos. Até 2030, 4 deles suposto entrarem no Canadá, o que eu duvido muito que entrem. Este homem tem que ser do governo. Este homem é um bancário, é um banqueiro, meus amigos. Ontem estava a falar com umas pessoas e disseram-me, mas aquele é um homem inteligente, é um banqueiro. Espera aí.
Um banqueiro não é um político, nem pensar nisso. Um político pode ser banqueiro, mas um banqueiro não pode ser político. Não tem conhecimentos da política e do sistema, da maneira como o sistema é e como o sistema está formado e como o sistema há de andar para a frente. Também, portanto, banqueiro não é um homem de negócios, nem pensar nisso. Temos uma ponte chamada Gordie Howe, que é uma ponte aqui no Canadá, que acabou de ser feita, custou 6,6 bilhões de dólares, pagas pelo canadiano, e quando o contrato foi feito, não sei por quem, pelos liberais, quase certeza absoluta, e pelos democratas, e que, portanto, o Canadá pagava a ponte e depois recebia os lucros da ponte. Agora o Donald J. Trump diz assim, espera aí, há aqui um problema. Eu também quero dinheiro da ponte, porque afinal de contas, a ponte também está do meu lado da América. E ele não quis dar autorização a que a ponte abrisse. Nós sabemos que há interesses por trás disso. Mas eu vou ser honesto também, ok? Há portanto, um republicano muito rico, que é amigo do Trump, e que, portanto, é dono de uma das pontes e recebe dali milhões e milhões e milhões de dólares ao fim anualmente. E esse dinheiro que recebe é tudo para ele, não é verdade? Ele paga as taxas ao governo da América, faz isto tudo, mas ele é que está a receber tudo. Agora, abrindo esta ponte a Gordie Howe, vai tirar comércio daquela ponte e as pessoas começam a ir para aquela ponte que é um bocadinho mais fácil, se calhar, e mais acessível para entrar na América. De maneira que esse homem aí vai perder um bocado de dinheiro. E então o Trump, pelas duas razões. Uma, porque não quer que o amigo perca dinheiro. E a outra, também ele quer que o Canadá pague, portanto, a parte dele à América. A ponte foi construída todo pelo dinheiro americano. Mas ele também quer que, portanto, as pessoas que passam ali que paguem e que vão o dinheiro para a América também. Que afinal de contas a ponte tem um começo e tem um princípio. Tem um princípio e tem um fim. E o fim está na terra dos Estados Unidos da América, o que tem que pagar também. É assim é que é o homem do negócio. O nosso primeiro-ministro diz que não há problema, que não é preciso pagarem nada e que vão fazer o sharing. Vão, portanto, ambos portanto, a negociar. Não é negociar, já está negociado. Que vão, portanto, antes ambos vão a usufruir do dinheiro que é ali, portanto, junto. Os cotovelos do nosso primeiro-ministro não teve assim no ar para dizer ao Trump que é errado estar a fazer o que ele faz, não. Pôs os cotovelos cá para trás, atou as mãos cá atrás e não fez mais nada. É que o homem não quer negociar nada com a América, onde 76% dos nossos negócios, quase entre os dois países, é $1 trilhão anualmente. Mas prefere ir à Índia, porque se calhar vai arranjar o comércio de $1 bilhão. Então, com a China é 3 bilhões de dólares. E com a Europa, a semana passada dissemos aqui quantos bilhões, é pouca coisa. Mas este homem prefere ir para aqueles lados, prefere que o Canadá comece a pertencer à Europa, também anunciou no dia do Canadá uma coisa tão importante. Não é, meus amigos. Foi o Canadá fazer parte do Festival da Eurovisão. Este homem está maluco. Isso é que interessa aos canadianos. O que interessa aos canadianos é a inflação, é a falta de trabalhos, é o custo de vida. Isso é o que interessa, é preciso resolver estes problemas todos. E infelizmente está-se numa situação que este homem está-se marimbando totalmente para este país Canadá. Faz o MOUs, Memorandum of Understanding, ou Memorandum of Entendimento. É uma tristeza, meus amigos. Não há grandes projetos a serem estimulados aqui no país Canadá. Já está há um ano no governo, fez agora um ano aquele homem, ainda não fez nada. Só destruiu o Canadá. Está a seguir a mesma ideologia liberal, está a seguir a mesma ideologia, portanto, do Justin Trudeau. Vocês sabem aquele Memorandum of Understanding para a Alberta, que eles querem, portanto, continuar com o oleoduto para levar para Vancouver e para levar para o lado da América, que esse aí já está aprovado, mas não foi pelo Governo Federal, sim pelo Governo Provincial da província de Alberta. Por isso, está-se a situação. E ele quer que, portanto, que a exploração do óleo
antes de entrar para os oleodutos, quer que aquele óleo seja, portanto, destilado, ou da maneira como eles pensam que fazem aquilo, não sei bem, mas querem que haja o carbon catch carbon, é apanhar o carbono antes de ir para a atmosfera na fabricação de gasolina. Vocês sabem, por exemplo, a Arábia Saudita não lhes custa quase nada tirar 1 litro de óleo. Vocês aqui sabem que vão levar uma média altíssima por 1 litro de óleo mais caro do mundo. E depois os investidores não querem isso, preferem investir do outro lado. Assim o Canadá nos últimos 10 anos já perdeu por cima de $1 trilhão. Meus amigos, mas isto é à vontade. De maneira que os nossos dirigentes políticos no Canadá estão a levar o Canadá à ruína. Há lá bons políticos. Olha, por exemplo, o Charles Sousa, uma pessoa que eu tenho imensamente consideração por ele, um economista. O Charles Sousa é um economista profissional. Foi portanto, o ministro das Finanças aqui da província de Ontário, que é a província com mais habitantes do Canadá inteiro. Temos 16 milhões. Quebec tem 8,5, e as outras províncias é 1 milhão, outros é 4 mil, outros é 5. No total, 41 milhões. Meus amigos, o Charles Sousa foi um bom ministro das Finanças. Por que não pôr o Charles Sousa na ministro das Finanças em Ottawa? Ele também é liberal, com ideologia conservadora, mas é liberal e foi apontado, foi eleito como membro do Partido Liberal, mas é um homem profissional economicamente. E eu tenho pena que pessoas desta forma não estejam à parte das finanças, a comandar as finanças do Canadá. Tenho pena. É como você, por exemplo, se a gente tiver um problema, sei lá, aqui na perna, precisa de gesso, eu não vou ter com o eletricista para pôr ali uma coisa de gesso. Vou ter com o médico para pôr isto em condições e para pôr os ossos em condições. Porquê é que não há de ser a mesma coisa na política? Porquê é que anda a apanhar os amigos, aquele mista champanhe que nada percebe de finanças, e depois ainda ofende os canadianos? Há onde diz que a direção da Corporation Auto, que é a direção que está a tratar dos comboios de alta velocidade entre o Quebec City e Toronto, já receberam 2 milhões e tal de bónus sem fazerem nada ainda, meus amigos. Isto é a distribuição, e uma das pessoas que pertence à direção é a mulher dele. As mídias dizem é a companheira dele. Meus amigos, é a mulher dele, mais nada, não há cá companheiras. Não venham cá. Eles dizem companheiros que é para não dizer conflito de interesse. E então usam a palavra companheiro. Dizem a realidade, meus amigos. Falem a verdade. Digam as coisas como deve ser. Não perturbem as realidades, que é o que infelizmente está a acontecer aqui no Canadá, quando estas medidas todas recebem para cima de 600 milhões de dólares do nosso dinheiro, e eles encobrem tudo, encobrem quase tudo, de uma tal forma, quando dão as notícias, que o Canadá dá a impressão que é dourado, tudo ele é dourado. Não é, meus amigos. Isto são realidades atuais, são realidades presentes, que a gente não pode deixar esquecer. De maneira que, meus amigos, por hoje é tudo. Para a semana que vem, vamos falar novamente, ainda mais. Iremos ter o consultor financeiro, o nosso amigo Rafael. E depois, para a semana de lá, iremos ter o nosso amigo Pedro Maia, and My Associates. E a primeira semana de agosto, iremos ter uma surpresa para vocês. O nosso amigo Joshua irá falar, um rapazinho de 14 anos. Quantos anos tens? 16, já tens 16 anos. Ainda há dias eras assim. Já tens 16 anos. Está a concorrer, portanto, está a fazer, vá lá, tirar quase como que uma profissão mesmo, concorrer na... Como chamam? Como chamam os carros? Os karts. Os karts, mas, meus amigos, vai ser interessante. Ele vai trazer o equipamento, vai-nos falar o que é concorrer nos karts, que afinal de contas andam ali a alta velocidade também. E você experimenta entrar não sei que no Tour dizendo lá um, e já lá fui uma vez, eu gostei mesmo. Mas tentem entrar no e verem a velocidade que se ali vai, e coragem também que é preciso. É preciso ter decisões automáticas, imediatas e muito repentinas, de maneira que o Joshua irá-nos a falar acerca disso a primeira semana de agosto.
E, portanto, meus amigos, por hoje é tudo, não vos quero amassar mais. Quero agradecer ao FPTV e ao Jorge Eurico por me dar a oportunidade em ontem e à Teresa Oliveira de falar, portanto, no programa da FPTV, que realmente foi extraordinário. E eu só queria ver se tinha aqui uma mensagem do nosso amigo Jorge Eurico, porque realmente ele escreve mensagens extraordinariamente lindíssimas sobre o governo de Angola. Vai ser numa próxima edição e ler partes que ele escreve, portanto, dando as realidades a conhecer em Angola politicamente. Ele é natural de Angola, esteve no continente a tirar, portanto, a profissão de jornalista, um grande jornalista que é, realmente é extraordinário. E quero agradecer, portanto, com isto tudo ao FPTV também, e também aqui ao Go Live, terem paciência. Esses cameramen, já os conheço desde pequenos, terem paciência para maturar. Meus amigos, então até para a semana que vem, se Deus quiser. God bless everyone. Deus abençoe todos vós. E depois, para a Vila Silena, prometo-vos que, quando estiver lá a passar no dia 4, 5 e 6 de setembro, fazer a entrevista lá com a Ana e com o seu pai também, que é da minha idade e que andamos a estar ao mesmo tempo. Meus amigos, um grande abraço para aí. God bless everyone e Deus nos abençoe a todos nós. Tchau.